Hoje, 15 de agosto, é Dia dos Solteiros. No Brasil, de acordo com o IBGE, a gente tem mais de 81 milhões de solteiros. E ainda assim, a maioria de nós nem sabia que existia um Dia dos Solteiros. A gente comemora Dia dos Namorados no nosso Dia dos Namorados, no Valentine's Day, e Dia dos Solteiros a gente nem sabe que tem. Sintomático isso, né? Então quero aproveitar essa data para que a gente possa refletir. Como é que você tem vivido e celebrado a sua vida de solteiro? Como é que a gente pode usar esse dia para repensar a nossa relação de amor com nós mesmos, com os nossos amigos, com os familiares, com os paqueras? Como é que a gente pode completar a nossa vida com muitos amores e também sustentar as muitas faltas presentes nessa vida? Não porque a gente não tem um mais um, mas porque na vida tudo falta mesmo. E tudo bem. Esse vídeo é um convite para a gente repensar o nosso olhar para nós mesmos, para todas as nossas relações e para os nossos muitos amores, ainda que não haja uma conchinha fixa. Será que você está colocando todos esses outros amores na série B, enquanto o grande amor não vem? O que você tem feito com o espaço que fica quando o romance vai embora? O que você tem feito com seus vazios, com seus desejos, com as suas frustrações, mas também com as suas muitas possibilidades, com o seu tempo, com a sua autonomia? Vamos fazer as pazes com as nossas faltas? Não só a falta de um namorado, mas também as nossas faltas estruturantes, que, spoiler, vão seguir te acompanhando mesmo quando você tiver o melhor namorado ou namoradas do mundo. Aí eu quero perguntar e quero que você já escreva nos comentários: como é que você comemoraria o Dia dos Solteiros hoje? E eu quero problematizar isso também. Então eu trouxe aqui alguns pontos pra gente pensar juntos. Como você tem vivido a sua vida de solteiro? O primeiro ponto que eu já trouxe nessa introdução é como você lida com a parte que te falta. No dicionário, o significado da palavra solteiro é 1. Que não casou. 2. Que sente falta, que não tem ou não recebe algo, carente e falto. Não é uma loucura que essa é a definição do dicionário? Será que só o solteiro sente falta? Eu, como psicanalista em formação, posso te dizer que não. A falta é estruturante em todos nós. Todos nós somos seres faltantes. Somos seres que têm medo de ser abandonados e que carregam consigo um desamparo estrutural. Mas eu aposto que no dicionário, se você procurar lá casado, não tem na definição uma pessoa que, por mais que tenha um marido ou uma esposa, continua sentindo falta de algo, carente, falto, que falta algo, exatamente o verbete que tá no solteiro. Essa ideia de que a hora que chegar alguém, essa pessoa vai completar todos os nossos vazios, todos os nossos buracos, e que a gente também é responsável por essa completude absoluta do nosso parceiro ou parceira, são alguns dos motivos que estão fazendo a gente estar sempre insatisfeito, frustrado e desistindo dos nossos relacionamentos. O aumento dos divórcios tem um pezinho nesse lugar, o aumento da angústia e dessa eterna sensação de nossa, mas ainda falta alguma coisa nessa relação. A gente mira no amor e acerta na solidão é o título do livro da maravilhosa Ana Sui, psicanalista, e eu vejo que não sustentar essa solidão estruturante, esse espaço de desencontro que acontece no encontro amoroso, tá fazendo com que a gente esteja inviabilizando relações de amores possíveis, lindas, delicadas e faltantes, como todas as relações. E aí, pensando no como essa falta tem um peso 10 na nossa vida de solteiro, primeiro, se você ainda acha que a pessoa para você é aquela que vai fazer com que você se sinta sem falta e sem incômodos, então ela tem que te dar tudo, ela tem que ser boa em tudo. E aí as suas exigências são enormes. E afinal de contas, hoje você tem mais recursos, tem aplicativo de paquera, tem vizinho, tem LinkedIn, tem amigo do amigo do amigo. Então você sai no encontro e já logo no comecinho, sem nem dar tempo de conhecer esse outro alguém, você já desiste. Porque foram 2 encontros e faltou o papo filosófico. Faltou ele falar da família dele, eu gosto de gente que se abre date divã. Será que faltou, que a pessoa é rasa, indisponível? Ou ela só é tímida e você tá ansiosa e já partiu para a próxima? Não dá para ter tudo, tudo não terás. Isso não significa que a gente tem que se contentar com qualquer coisa, mas quanto mais você espere
que o outro não te falte em nada, a falta de resposta vai virar um desespero, vai virar um desrespeito, a falta de assunto sobre cinema europeu vai virar um ponto a menos. E aí você também vai querer dar conta de tudo dessa pessoa. Só que você não vai saber de um assunto, você não vai poder estar em todos os lugares, você não vai ter a resposta perfeita no dia em que você se sentiu triste e acabou dando uma patada. Você vai sentir que você cobrou essa pessoa e que aí a sua carência é culpada por você seguir aqui nessa vida de solteiro. A sua carência, a sua falta de segurança, o que falta em você. Eu acho que essa relação com a falta é mais difícil porque a gente se sente um ser faltante por não ter um par romântico, né? O dicionário. Falta o namorado ou a namorada. E aí você se pergunta, qual é o problema comigo? Por que eu nunca engato um romance? Porque os caras e as mulheres com quem eu saio, depois de um mês do nosso término desse rolo, já estão namorando real e oficial outras pessoas. Justo essas pessoas que saíam comigo e diziam que estavam numa fase difícil, focadas no trabalho, resolvendo perrengues da família. Eu sei que é um exercício diário de não puxar a culpa para si. Haja terapia, cursos, meditação, para entender que a não continuidade da relação diz respeito ao desejo do outro e não a um desmerecimento de quem você é. A gente tende a levar a rejeição pro pessoal, a achar que tá faltando alguma coisa na gente. E aí a cada desencontro amoroso a gente se sente ainda mais faltante, numa conta que fica ainda mais negativa. Então você tá aqui chorando a sua vida de solteiro. Cada mês, cada desencontro você é uma solteira pior. E aí você foca tudo em você, busca se desenvolver para ser a sua melhor versão, porque aí sim, sem faltas, sem falhas, sem carência, você vai ser amada. Spoiler, esse não é o caminho. Mas numa sociedade de consumo compulsivo e dessa ditadura do autodesenvolvimento, a falta é igual a defeito. E aí a gente não quer faltar. E é tanto se ocupar em querer ser o que você acha que as pessoas querem que você seja, que você não se permite usufruir do seu tempo, da sua liberdade, do seu vazio de solteiro para descobrir quem você é, para se experimentar, para entender e falar, não, isso era o que o Pedro Henrique, meu primeiro namorado, achava legal. Não é o que eu acho legal. Eu gosto de outra coisa. Eu sei que essa falta para nós mulheres é muito mais pesada, porque como diz a pesquisadora Valesca Zanello, na nossa cultura os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. E aí, se a gente aprende a amar os homens e que a nossa felicidade tá 100% dependente do par romântico, a gente não aproveita essa tal liberdade. Eu quero te perguntar o que você tem feito com o seu tempo livre. Citando aqui Alexandre Pires, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade se estou na solidão pensando em você? É claro que você pode querer um namorado, uma namorada, mas aqui eu quero abrir alguns capítulos de provocação, começando por essa liberdade que nos é colocada. Será mesmo que nós somos livres para viver esse tempo? Ou a gente já sonha em usufruir essa liberdade com mais alguém? Tem um documentário que chama Misrepresentation e ele mostra que 89% dos filmes que têm protagonistas mulheres são filmes de romance. Quer dizer, a gente aprende que a grande jornada da heroína é achar um marido. Não tem uma grande história de uma cientista, uma grande história de uma mulher que descobriu um novo hobby, que foi viajar com as amigas. Na nossa cultura, ser solteira é ser a solteirona. Ou o cara tem que ser o pegador, o garanhão. Será que é só isso? Não, né? Mas a gente não cresceu com exemplos de pessoas solteiras que estão felizes, ainda que elas queiram ter um namorado, gente. Parece que a pessoa que tá solteira só tá assim porque ainda não conseguiu arrumar alguém. E aí, quem nunca ouviu, né, aquela frase que é toda querendo ser elogiosa, mas tá toda errada, que é tão bonita, tão inteligente, tão articulada, tá solteira por quê? Mais uma vez, como se faltasse algo ou tivesse algo de errado com a gente. Como se relação de casal fosse meritocracia e não um misto de sorte, timing, desejos, escolhas e resiliência. De novo, vem a falta nos assombrar. E aqui, de uma mulher que quer namorar, que quer casar, que quer ter filhos,
eu quero te convidar a lidar diferente com a sua falta. Porque você pode ser um solteiro ou uma solteira que não querem relação, ok. Ou você podem ser pessoas como eu que querem ter alguém. Mas a que custo? Saiu esse mês uma pesquisa do Inner Circle, o aplicativo, e 53% dos pesquisados falou que já abriu mão do que procuravam para estabelecer uma relação. E entre os itens que as pessoas aceitaram relevar, 38% dos solteiros disseram que já aceitaram comportamentos e hábitos que normalmente incomodavam eles só para começar a namorar, e 25% aceitaram divergências de posicionamento, estilo de vida, hobbies, político. E aí, entre os motivos de abrir mão dessas coisas, 40% das pessoas falaram: mas é porque eu estava apaixonado. Olha a projeção e a romantização de um amor metonímia. Você pega uma similaridade que vocês têm e releva muitas coisas que são importantes para você só para ser um casal. E aí você entra numa relação infeliz, abusiva, onde você quer ser um camaleão, onde você se anula, a relação não dá certo e você volta a se perguntar: qual é o problema comigo? Querer ter alguém não é precisar estar com alguém. E a gente tem que poder diferenciar a vontade da pressão social, do medo de ficar sozinho, desse peso do amor e da completude só no par romântico. Enquanto ser solteiro for visto como fracasso social, essa ideia de estar com alguém vai ser sempre mais confortável. Só que na pele, você, assim como eu, provavelmente viveu muitas relações incômodas, muitas relações desencontradas, muitas relações abusivas, só para não estar sozinho. E por falar em relações abusivas, pensando em o que você está fazendo na sua vida de solteiro, eu quero te perguntar como é que estão os seus outros vínculos. Presta atenção na qualidade e na dinâmica das suas amizades, da sua relação familiar e da sua relação no trabalho. Porque quanto mais eu estudo afeto, mais eu vejo que a dependência emocional, a toxicidade, essa síndrome da boazinha e essa prisão de querer agradar permeiam todas as nossas relações afetivas. Muitas vezes a gente desloca para os amigos comportamentos bem tóxicos que a gente só identifica na relação de casal. Então, muitas vezes, como aquela sua amiga segurou a onda quando você ficou completamente sem chão, quando você terminou com fulano, você começa a ficar refém de atender todas as demandas dela e você não consegue falar não pra ela, porque afinal de contas você se sente devedora. E aí de novo você tá numa relação de dependência emocional. Ou então de codependência. Você faz tudo pra ela, você dá conta de tudo. Você quer ser a amiga legal, que organiza as viagens, dá conta da agenda das 18 pessoas, que cancela os seus programas para fazer os programas das amigas para se fazer necessária. Isso é ser tóxico também. Os vínculos de apego seguro a gente treina nas outras relações. Na amizade, na família, no trabalho. Porque no fim de uma relação romântica, normalmente a gente fala: tá vendo? Eu era muito ansiosa, a pessoa era evitativa, e a gente acha que um novo romance vai curar tudo isso. Se você não puder estar numa relação de amizade que sustenta discordâncias, que sustenta erros e pedidos de desculpas, que sustenta alteridade, não vai dar para achar que no amor isso vai ser diferente. Então, presta atenção. Se você também não tá com amigos ou amigas que talvez estejam te fazendo mais mal do que bem, só para não estar sozinho. Essa é a chance de você rever o que você tolera, quais são seus limites, quais são conversas difíceis que você precisa ter. A gente tem que treinar isso em todas as nossas relações. E agora falando da sua relação com você mesma, o que você tem feito da tua vida, dos seus dias, enquanto esse amor não vem? Eu vejo que muitas vezes a gente fica identificado no papel de vítima, de mulher ou de homens largados, abandonados, porque a gente tem um ganho secundário nesse sofrimento, sabe? E aí a gente esvazia os nossos dias e romantiza esse sofrimento, tá vendo? Eu queria tanto sair com alguém e viajar pra praia, eu não tenho companhia. Eu queria tanto poder ir no cinema e tô aqui sozinha. Vai sozinha no cinema. Eu vejo que muitas vezes a gente não usufrui dessa liberdade, que muitas vezes é vista como egoísmo e que pode ser delicioso. Você tá sem um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada, é você não ter que ir
no aniversário dos 8 primos dele ou dela, no jantar da avó, que é lá em Tatuí. Você pode ficar aqui. Você pode acordar domingo e ficar o domingo inteiro lendo no sofá. Não precisa sair também para pegação desenfreada, para achar alguém. Você pode parar e falar, cara, o que eu quero fazer hoje? Primeiro eu. Você sabe o que você tem vontade de fazer? Porque a gente fica tanto querendo atender e descobrir as vontades do outro para fazer o que eles esperam, para ir ser muito amada, que muitas vezes dá esse tilt. Eu sei o que eu quero comer, eu sei se eu quero descansar, se eu quero beber, se eu quero dançar, porque se eu sei que eu quero dançar, vai dançar sozinha. Se as suas amigas foram embora, dança mais um pouquinho, tá tudo bem, é tão gostoso, é tão libertador. Agora, se você quer ficar quietinha, lendo seu livro, tomando seu chá, abrindo um vinho bom, abre para você. Ritualiza esses momentos com você. Tenha uma relação séria com seus interesses, com seus hobbies, com seus sonhos. Eu falo aqui para vocês, eu tô fazendo formação em psicanálise e agora eu vou fazer um curso que é uma vez por semana à noite, de 8 às 10, de aprofundamento em psicanálise e sedução. É incrível, é um tema que me interessa. E talvez se eu fosse casada, se eu estivesse namorando, aquele um dia ia pesar na minha agenda, porque ia falar, ai, nossa, era o dia que ia bater a agenda de nós dois. Usa o seu tempo livre para mergulhar nos seus assuntos de interesse, para descobrir uma série, um livro, um curso. Transforma a sua vida numa vida interessante. Não para ser mais interessante para um outro alguém, para ser mais interessante para você. Uma outra coisa que eu vejo muito e que eu fiz muito é focar no trabalho. E aí, nessa sua vida de solteiro ou de solteira, você tá focando no trabalho ou se escondendo no trabalho? Porque eu vejo que isso é muito comum. Outro dia até uma aluna falou pra mim, porque aquela história não deu certo, mas agora eu mergulhei no trabalho, não tô saindo, tô trabalhando todos os dias até 2 da manhã. Eu fazia isso. Eu precisei de muita análise, muito estudo de amor para entender que esse hiperfoco na carreira era, na verdade, um movimento de fuga e a tentativa de estar num modus operandi que nos dá a ilusão de controle. Porque o cara, a mulher que você tá saindo, você não controla, né? A amiga nova, você não conhece muito bem. O trabalho, você fala, não, se eu me esforçar, eu vou ter resultado. E aí você se isola, aí você tem um burnout, aí você quer compensar a sua desilusão amorosa, porque você fala, já que a minha vida amorosa tá um lixo, então eu tenho que ser uma funcionária brilhante, ou eu tenho que ser a filha mais presente, a amiga mais incrível. Zera essa conta com você. Você não tem que compensar nada. Você só tá solteiro ou solteira e tá tudo bem. E tá tudo bem também não querer sair, não querer entrar nesse modo de pegação desenfreada. Você pode até querer um namorado ou uma namorada, mas querer ficar um mês na praia, escrevendo seu livro, como eu vou fazer agora. Tá tudo bem. Mas parece que não. Celebrar o Dia dos Solteiros é eu conhecer o máximo de solteiros possíveis. E acho que isso também tem muito a ver com a origem da tal data comemorativa do Dia dos Solteiros. Esse dia surgiu na China em 93 e eles fizeram para comemorar uma série de eventos no país que eram vários blind dates para todos os solteiros da China se conhecerem, né? Você vai conhecer o maior número de pessoas no menor tempo possível. Era aquele speed dating, sabe? Então, assim, encontros às escuras, 3 minutos com alguém, quer dizer, nem no dia do solteiro você pode ser solteiro em paz. É um dia pra você deixar de ser solteiro. E aí, em 2009, aquela rede grande Alibaba começou a fazer tipo um Black Friday no 11/11, que é o dia dos solteiros lá, com reduções de preços drásticas ali, saldão. E eu sinto que às vezes na nossa vida de solteiro a gente coloca nesse lugar. Saldão da solteirice, é a pesquisa do Inner Circle. Desce o sarrafo, põe o preço lá embaixo para que alguém te tire dessa tal prateleira do amor, como diz Valesca Zanello. Será que precisa disso? Será que precisa dessa pegação desenfreada? Será que precisa de toda essa intensidade? Às vezes não. E às vezes isso vem como resposta a tal liberdade, né? Porque as pessoas falam, não, mas eu sou solteiro, sou solteira, eu não quero perder a minha liberdade. Amor, você não precisa perder sua liberdade. Cada relação é uma relação. E acho que você, assim como eu e como a maioria de nós, também não quer relações simbióticas. A relação se constrói com a pessoa que você está hoje. Então vamos parar de ficar medroso? De se envolver, de conhecer alguém,
porque eu não quero perder minha liberdade, você não vai perder sua liberdade. Cada um pode ter seu espaço, cada um pode ter seu momento. A gente vai ter que conviver com os nossos vazios, mas a gente tem que ter respeito. Respeito pelo outro, respeito por nós mesmos, pelos nossos limites, pelas nossas faltas e pelas faltas deles. E ó, eu já falei muito aqui em muitos vídeos do canal, mas acho que vale voltar, que antes de falar do preconceito dos outros, do comentário da sua tia, do olhar da sua amiga casada, presta atenção no autopreconceito. Muitas vezes a gente se menospreza porque a gente tá solteira há muito tempo, a gente diminui nossas conquistas, a gente acha que todo mundo tá olhando pra gente porque a gente saiu pra jantar sozinha. Se delicia com o seu jantar sozinho. E se permite chorar quando der vontade de chorar. De novo, não é porque você tá solteiro que você tem que estar eufórico, né? Às vezes a gente fala, tô solteiro, mas eu tô ótimo. Ninguém que é casado fala, tô casado, mas eu tô ótimo. A vida é uma oscilação de tá bem, não tá bem, tá bem, não tá bem. Solteiro ou acompanhado. E que mesmo sem ter um par fixo, você possa se comprometer com a construção de um amor diário, nas microconexões de positividade, em cuidar com carinho dos seus amigos, da sua família, do seu trabalho, mas também se permitir descansar, se acolher e faltar. Falta um monte de coisa na vida, mas que não falte amor pra você, porque você tá solteiro. Feliz Dia do Solteiro e me responde aqui agora de novo como você quer celebrar esse dia com você.